Que a preciosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos aqui mais uma vez com muito prazer para levar a você mais um programa Manancial. Hoje nós estaremos falando sobre ativação profética, é o nosso tema desta oportunidade, ativação profética. E o nosso texto bíblico, como todas as vezes estamos aqui, sempre fundamentando o programa na Palavra de Deus, se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 14, e o verso de número 31, que nos diz assim: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Nós estaremos falando no programa de hoje o que é ativação profética. Vamos falar também reforma apostólica profética hoje. Vamos ainda falar a era da igreja, a era do reino e finalmente vamos falar sobre comunidades proféticas. E para falar aqui no programa eu convidei o apóstolo Gelson Becker, ele é de Recife e está conosco aqui estes dias. E nós temos hoje a honra de recebê-lo aqui no programa. O pastor Gelson Becker pode ser encontrado no site www.ativaçãoprofética.com, que durante toda a programação vai estar aí sendo apresentado, mostrado no rodapé do vídeo. Apóstolo Gelson Becker, seja bem-vindo ao programa Manancial. Graça e paz a todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. É muito bom poder reencontrar o pastor Leonildo, toda a sua equipe, a igreja que ele tem liderado aqui na cidade de Ponta Grossa e a cidade de Ponta Grossa, que já foi palco de outros eventos em que estivemos ministrando. Muito bom poder retornar ao Paraná e estar junto com vocês, com essa audiência maravilhosa, ministrando a palavra de Deus. Então nós, já sem perda de tempo, nós queremos então ouvir da parte do pastor Gelson Becker com maior conhecimento nesta área. Ele vai poder aqui ao longo da programação, nos seus 4 blocos, ele vai trazer para nós então uma explanação, trazendo assim um aclaramento para todos nós sobre este entendimento na questão muito particular do que é ativação profética. Então, pastor Gelson, que você traga para todos nós, né, os nossos telespectadores, o que é então ativação profética. Ativação profética é a experiência do homem interior, do espírito com E minúsculo, que todo ser que respira e está clinicamente vivo possui, um ser composto de corpo, alma e espírito com E minúsculo. É o espírito humano que eu estou falando agora. Eu, nesse momento, não estou me referindo à pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus. Eu estou me referindo agora ao fôlego de vida que foi soprado no boneco de barro e ele deixou de ser boneco de barro e passou a ser alma vivente, espírito vivificante. Este espírito com E minúsculo precisa ter uma experiência de ativação profética. Ele precisa ser despertado do sono da religião, do sono da letargia, do sono da passividade, do sono do cristianismo secularizado, do sono da espiritualidade da tradição familiar, que é uma espiritualidade sem vida, sem manifestação de poder e sem operações e sinais. Isso é perfeitamente possível acontecer única e exclusivamente através de uma experiência de fé em Jesus Cristo, remissão e santificação pela obra da cruz do Calvário e plena manifestação da comunhão entre o homem interior, o Espírito com E minúsculo, e aí sim a pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso existe tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Os dispensacionalistas dizem que isso era impossível no Antigo Testamento ou somente algumas pessoas escolhidas a dedos por Deus. A grande verdade é que no Antigo Testamento a fome, a sede, a intensidade por esta busca de comunhão interior com o transcendente, com Deus,
e o inconsciente coletivo do imanente eram menores do que nos dias de hoje, pois estamos vivendo um tempo de sede e fome, não de pão nem de água, mas sim pela palavra do Todo-Poderoso, pela palavra de Deus. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22, diz o texto bíblico que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei Pérsia, para que se cumprisse a palavra profética do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito com E minúsculo de Ciro, porque não está se referindo à pessoa da Trindade, está se referindo ao fôlego de vida, ao homem interior de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também proclamou um decreto dizendo que quem quisesse vir e reedificar a cidade de Jerusalém, no final do exílio babilônico, no final dos 70 anos profetizados por Jeremias, inclusive essa é uma profecia que Jeremias profetiza, que o tempo de cativeiro seria de 70 anos e na verdade foi 76. Então temos uma polêmica aí de cumprimentos proféticos quando envolve data. Nunca existe uma precisão matemática, mas sempre existe uma precisão histórica e relacional. Mas no reinado de Ciro, o Espírito de Deus desperta o espírito do homem. E isto é a chave para nós entendermos ativação profética. Eu creio que essas habilidades do homem interior, do espírito do homem, elas podem ser ativadas pelo poder do Espírito Santo de Deus em íntima comunhão com a adoração, com a intercessão, com o quebrantamento, com o arrependimento, com as experiências empíricas, místicas, individuais de todo aquele que se aproxima de Deus crendo que Deus existe e crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Muito bem, olha, nós estamos aqui ouvindo a palavra aqui trazida, explicativa, né, a todos nós, sobre o que é ativação profética através do apóstolo Gelson Becker, e algo que eu entendi aqui na sua fala, pastor, que é fundamental, amado telespectador, que a pessoa tenha uma experiência de encontro com Cristo Jesus, não é verdade? Excelente, é a porta de entrada para o reino de Deus. Arrependimento nos leva a um encontro com Jesus. Exato. Jesus disse, eu sou a porta para o aprisco. Eu não sou aprisco, mas o meu Pai que está nos céus é o dono de todo esse negócio. E agora que o seu espírito humano foi ativado profeticamente pela violência do reino dos céus, Mateus 11:12, Mateus 11:17, começa a se cumprir na sua vida. Pois o reino dos céus é tomado por esforço e os violentos se apoderam dele. É uma fome, é uma sede, é uma paixão e desespero que estava adormecida no homem interior e foi despertada. Com esta ativação profética vem habilidades totalmente novas, habilidades que estavam latentes. Talvez você esteja se sentindo hoje com um motor de Ferrari numa estrutura de carenagem de um Fusca. E assim é o homem no seu pecado, morto espiritualmente para com Deus, morto para com as coisas do mundo espiritual. Ele sabe que existe um mundo espiritual ao seu redor, mas ele não discerne, ele não experimenta, ele não vê, ele não enxerga no mundo espiritual. A ativação profética abre essas habilidades espirituais pela comunhão com o Espírito Santo de Deus, podendo então muitas vezes ter experiências angelicais, outras vezes sonhos, às vezes em períodos de louvor e adoração, arrebatamentos, desdobramentos de alma, viagens fora do corpo, a lugares celestes em Cristo Jesus, onde todas as nossas bênçãos já estão consumadas, estabelecidas, como diz Efésios 1:3. E falando por analogia, como você disse aqui, aí sim, efetivamente, é o motor Ferrari dentro da Ferrari. Aí inverte, né? Eu diria que a Ferrari fica plena com a sua estrutura e plena potencialidade. Existem fotografias de ativação profética no Antigo e no Novo Testamento. Mas esse texto de 2 Crônicas 36:22 fala de um rei pagão. Ele não fala de um rei que ia domingo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e vivia uma vida cristã secularizada. Fala de um cara que acreditava ser Deus.
Ele se intitulava Deus, Ciro. Ele acreditava ser o mais poderoso, e de fato se tornou, durante um período da história da humanidade, o mais poderoso de todos os governantes, impérios e reinados da época, o maior exército, tanto é que subjugou Israel e Judá. E agora Deus usa a instrumentalidade desse homem e se revela a esse homem e desperta o espírito dele para fazer uma grande obra para o Deus da Bíblia, que é exatamente aquele que ele combatia, perseguia e escravizava os israelitas. Ele agora é usado para mobilizar o povo de Deus a retornar do cativeiro babilônico, porque o ciclo profético de puxão de orelha em Israel e Judá estava chegando ao fim, voltar para reedificar o altar, realinhar as 12 pedras e limpar o altar para adorar ao Deus vivo, reedificar o templo, reedificar a cidade de Jerusalém e reedificar os muros ao redor de Jerusalém. Então vai surgir a história de Esdras, de Neemias, que vão conduzir e mobilizar Zorobabel, que vão mobilizar todo esse povo na reedificação do templo. Por que que tudo isso vai se desdobrar profeticamente na história do povo de Deus? Porque primeiro, o Espírito do Senhor precisou despertar, ativar, pneumatizar, enfiar o dedo na tomada, o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E ele financia boa parte desta obra de reedificação da cidade de Jerusalém. Nós vamos falar no último bloco sobre comunidades proféticas, que é o produto final de uma experiência empírica, mística, individual, de reedificar o templo de Deus dentro do nosso espírito com E minúsculo, do nosso homem interior. E a partir de uma ativação profética, Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que vão reedificar cidades atualmente assoladas pelo pecado, pela injustiça política, pela injustiça social, pelos mais diversos problemas de alma corrompida pelo pecado, de alma humana. E isso é a proposta final de Deus, através de um novo modelo de comunidades terapêuticas, comunidades proféticas, transformando a igreja de um rito social secularizado para uma manifestação e expressão do reino de Deus, do seu poder e da sua grandeza. Muito bem, este é um tema assim que mexe conosco, que nos mostra a sair de uma vida comum para mergulhar em tudo aquilo que Deus tem realmente planejado, preparado, estabelecido para que a igreja efetivamente vivencie. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas logo após retornaremos